Moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão, é mais que informação. Mulher em questão. Bom dia, César. Tudo dia, bom? Priscila. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Vou pedir só para você falar aqui, olha, bem pertinho. Jóia. Obrigado pelo convite. Tá? Muito prazer conhecê-la. Tá aqui na rádio falando com vocês todos. Imagina, a gente que agradece. Você sabe que, olha só, eu me arrependi de não ter trazido a minha orquídea que eu ganhei há um ano atrás. E agora começou a cair as folhinhas dela, né? Mas eu queria que você falasse pra gente desse projeto socioambiental e que também faz parte de uma ONG, não é isso? Então, vamos lá. O projeto Orquideia, né, ele nasceu a partir da necessidade, né, que eu identifiquei, de sensibilizar as pessoas, né, porque eu sou educador, né, eu trabalho com serviços educacionais personalizados e muitas vezes a gente percebe que na sociedade hoje em dia as pessoas não têm aquela percepção de que educação é um investimento para o futuro, né, acaba sendo uma atividade que é você estudar, né, para a escola, que é para passar numa prova, que é para passar de ano. E Às morre vezes, por aí. Né? Isso acontece com uma frequência enorme. às vezes né? não tem, você acha? Que às Ah, vezes as puxa pessoas vida. não têm? Olha Eu só. acho que não tem nunca, acho que a maioria não sabe o que é isso. Então, olha só. Investimento na educação, para tudo isso aí que você falou, acho Então, que é muito novidade. bonito, né, falar que educação é um investimento, mas ela só é investimento se você usa realmente, né? E o que acontece? Nesse trabalho, né, de educador, muitas vezes eu me via em um dilema, porque a gente trabalha para trazer um pouco de percepção, de consciência e sensibilidade. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas ainda continuam falando, puxa vida, eu preciso passar na prova, né? Depois, ano que vem, a gente vê o que faz, e enfim, né? E isso desde o momento em que a gente nasce até quando a gente se forma na faculdade, é assim. Eu né? preciso Poxa, passar na prova, é ótimo. Então, o que acontece, né? Durante essas experiências, né, a gente vê que as pessoas precisam de algo a mais para despertar essa sensibilidade de que elas precisam aprender e aplicar na vida, né? E muitas vezes elas não percebem que você está perdendo muitos recursos, inclusive um recurso super importante, né, que é o seu tempo, né, e desperdiçando uma coisa que é muito importante para a sua família, tá? Que você muitas vezes, ser bem direto, você está estragando os seus filhos, tá? Aí o que acontece? Por que você estraga uma criança, tá? Falando no universo infantil escolar, tá? Porque isso acontece durante a vida toda. Mas enquanto você é responsável por alguém, você precisa passar essa mensagem de eu estou construindo para o futuro. Então, eu comecei a trabalhar com orquídeas, que é algo que eu já mexo desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu estou pegando sementinha e plantando, né? Então, o que acontece? Uma orquídea é uma forma que eu encontrei de sensibilizar as pessoas, né, tipicamente mães, né, quando eu falo para ela, você já ganhou uma orquídea? Ela assim, sim. E como é que ela está até hoje? Né? 90% dos casos, eu perdi ela por algum problema, né? Ela morreu, ficou triste, joguei fora. Legal, né? Aí quando eu começo a conversar, a gente descobre o seguinte, que mais de 80% das orquídeas vão para o lixo. Né? Por quê? Aí começa a perguntar. Exato, né? De cada 10 orquídeas que se produz e se vende, 8 vão para o lixo em pouquíssimo tempo, em meses, né? E o mais incrível é saber que a orquídea é uma planta perene, que ela não morre, né? Não é como se fosse uma outra plantinha, sei lá, uma violeta que morre daqui a pouco, né? Se você não cuidar muito bem. Uma orquídea ela é muito rústica. Ela não precisa de tanto cuidado. Então, ela morre pelo excesso de carinho. Eu costumo falar para todo mundo. Orquídea morre por 2 motivos. Excesso de carinho, principalmente, ou por negligência. Que você traduzindo para o seu mundo como mãe, como pessoa responsável por outras pessoas, não só como mãe, tá? Até como um chefe de uma equipe. Tá? O excesso
de atenção, excesso de informação, excesso, você estraga uma pessoa, né? Uma orquídea é a mesma coisa. Por que você vai ficar, né, dando tanta água para ela só para poder tirar uma selfie, né, e postar, e ficar compartilhando? Por isso que elas morrem. Então, a gente começou a trabalhar essa questão, né, junto com as pessoas. Falar, ó, é muito mais simples do que parece, né? Você, com uma pequena informação, você já vai estar apta a trabalhar, né, a recuperação, o resgate de um ser vivo. E daqui a pouquinho, é só colocar ela na natureza, que a natureza se encarrega. Não precisa ficar com esse apego eterno. E a mesma coisa você faz com as suas crianças. Um momento, ela é da vida. Solta na natureza, que a natureza se encarrega, né? Desapega. É verdade. Olha, a gente vai saber muito mais sobre as orquídeas. Gente, eu fiquei agora interessadíssima nesse assunto. Quero mandar beijo para Terezinha de Diadema. Ela está dizendo aqui que está ouvindo o programa sobre as orquídeas, que ela adora, ela cuida muito bem. E manda beijos. Beijos, Terezinha de Diadema, meu doce. Tem também o final 3720, que não chegou a mensagem. Tem também o final 1022. Priscila, bom dia, parabéns pelo programa. Queria saber do César como ter uma palestra do projeto aqui no bairro. Aliás, ó, João Batista da Vila Alpina. Joia, legal. Bom, vamos lá. Só para complementar, tá? Eu acho que eu não dei um bom dia para os ouvintes. Puxa vida, né? Falta de intimidade com a rádio, né? Olha. Então, caros ouvintes, um grande ano de 2018 para todos vocês, tá? Eu estou vendo ali a pergunta dos nossos ouvintes, né? Pois é. Poxa vida, grande abraço para todos vocês, viu? Especialmente lá para os meus amigos ali do Arco e Flecha Bandeirantes, né? Para o pessoal do Niadomo, o pessoal que me apoia muito nesses projetos, o pessoal da rede social da Zona Norte. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o projeto Orquideia em si, tá? Que é o fruto, né, dessa necessidade de educar as pessoas, educar a sociedade. Bom, como comentei, né, no bloco anterior, as pessoas, né, elas ou tiveram ou conhecem alguém que já teve uma experiência negativa ao cuidar de uma orquídea, né? Você normalmente ganha ela linda, maravilhosa, né? Como, por exemplo, essa plantinha aqui que a gente usa como um exemplo, né? Tô aqui os ouvintes, né, que não podem ver a gente, com um vasinho na mão, tá? Uma plantinha dentro de um cachepô, tá? Imagina que a orquídea, quando você ganha ela ou compra ela em uma floricultura, né, em um supermercado, ela tá a coisa mais linda, né? Óbvio, ela tá lá porque ela desperta um desejo, né? Aquela a necessidade de você, puxa, eu quero ter essa coisa linda, colocar na mesa da minha sala, né? Eu quero tirar fotos e quero compartilhar, né? Olha que legal. Normalmente é assim, não é? Não é? E quando a gente dá uma flor, a gente quer, normalmente, né, que aquilo represente carinho, atenção. E uma coisa muito legal é o seguinte, né? É uma peculiaridade das orquídeas. As flores duram bastante tempo, né? Não é uma flor que passa 2, 3 dias, ela já está murchando e secando, né? Primeiro que não é uma flor de corte. Uma flor de corte, rapidinho, ela murcha. Ela está plantada e a orquídea é uma flor uma planta, né, super evoluída e que por si só ela já dura muito tempo. Algumas delas chegam a durar 20, 30, 40 dias. É resistente, né? Muito César? resistente, né? É uma planta bastante rústica, inclusive, né? Em geral. Existem algumas que são bem sensíveis, tá? Mas em geral as tropicais que temos aqui no Brasil são plantas bastante resistentes. Bom, voltando, você ganha a sua orquídea, tá? Linda, maravilhosa, e está dentro de um cachepô. O que você faz? Coloca na mesa, né? E vai lá. Ai, coisa linda. Vou lá, tiro uma foto, posto e compartilho ela virtualmente com a minha rede de contatos, né? Lindo, fantástico. Todo mundo vai lá, dá uma curtidinha, compartilha também. Olha que linda, 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 né? E você vai, que legal, minha filhinha nova. Vou dar um pouquinho de água, né? Isso vai num dia, vai 2, vai 3. E daqui a pouco, quando você se depara, a sua orquídea está murchando, ela está ficando triste. O que aconteceu, né? Se você está cuidando tão bem dela. Se você prestar atenção e tiver o cuidado de tirar ela do cachepô, né, e olhar como é que ela está lá dentro, as raízes já estão apodrecendo. O que aconteceu? Primeiro fato, a maioria das orquídeas que são vendidas hoje no Brasil são orquídeas tropicais
Portanto, são orquídeas que se desenvolveram a partir de... a sua natureza é estar em cima de uma árvore. São plantas epífitas, tá? Ela não é uma planta que está com as raízes na terra, né? Eu brinco com o pessoal, orquídea não é alface. Você precisa ficar dando água o tempo todo, né? Ela nunca vai estar encharcada no alto de uma árvore. Então, muitas vezes a gente não tem essa noção mínima de que uma orquídea em uma árvore, ela vai molhar basicamente com a chuva, né? Não tem ninguém lá dando água para ela o tempo todo. Então, não é de se estranhar que as raízes dela sejam perdidas rapidamente. Por quê? Primeiro, um cachepô não tem saída d'água, né? Não sei se vocês já perceberam. Um cachepô é simplesmente um rótulo para o vaso. Esse vaso, sim, ele tem bastante drenos, ele precisa estar lá porque é para escoar o excesso de água, né? O produtor coloca orquídeas, inclusive, em vasos especiais, né, com muitos furos. Por quê? É para você simular o máximo possível uma árvore. E nem terra tem, né? São casquinhas de árvore misturado com outros elementos, né, carvão, isopor até, para permitir o escoamento rápido. Porém, se você não tem essa noção, você vai acabar tratando ela como uma violeta, como uma margarida, como um lírio, por exemplo, né, que são plantas de terra, e que requerem água, requerem que o solo fique encharcado por mais tempo. Agora, a orquídea não. Você precisa drenar ela muito rápido, senão você vai acabar perdendo ela. Orquídeas epífitas, de árvore, tá? Então, é aquele negócio. Quando a gente começa a falar sobre orquídeas, é muito mais uma aula de lógica do que de orquídeas, né? Se você fala, ó, se você fosse uma orquídea de árvore, como é que você gostaria de estar? Você nunca ia querer estar com seu pé molhado, porque você vai estar lá, na árvore. Você vai receber água só quando a natureza te mandar. E vai receber o adubo que a natureza te mandar, que é a fuligem, insetos, né? Aliás, a orquídea fixa muito bem a poluição, tá, na casca. Ela não é uma parasita, tá, como muita gente imagina que seja. Ela não está sugando nada da árvore. Pelo contrário, está embelezando e fixando outros elementos vivos na árvore, tá? Bom, a orquídea está lá na sua casa e quase morrendo, tá? Dá para salvar? Dá, se ela não estiver podre, se ela ainda tiver elementos, né, raiz, uma folha, dá para salvar sim. O que eu falo para as pessoas? Seguinte, desapega. Como que eu vou desapegar? É minha orquídea, é minha filhinha, coisa mais linda. Eu estou tirando foto para todo mundo, eu não tenho mais nem como, não tenho nem coragem de falar para a pessoa que me deu que ela está morrendo. Então você vai fazer o seguinte, você vai salvar ela, você vai desapegar e dar um exemplo para a sociedade. Ah, e o que eu vou fazer, César? Amarrar numa árvore, né? É a coisa mais sensata a ser feita, tá? Quando você coloca ela na árvore, você automaticamente evita que ela vai acumular água, né? Vai permitir a ventilação. Claro que não pode ser de qualquer jeito, né? Tem um princípio mínimo, né? Você não gostaria de estar, por exemplo, em um toco seco tomando sol o dia inteiro. Ela vai estar coberta, vai estar protegida pela copa da árvore, né? E tem algumas variações entre plantas, óbvio, mas obviamente vai estar muito melhor do que você deixar ela na sombra da sua casa só recebendo água o tempo todo, tá? E com essa simples ação de você passar uma informação, né, sensibilizar a pessoa e desapegar, eu já estou transmitindo todos os princípios, os conceitos educacionais que eu gostaria, né, de passar quando eu passo para as famílias. Ó, seu filho precisa estudar, é para desenvolver uma sociedade, não é para passar na prova. E isso serve para cair a ficha de muita gente. Por quê? Porque ela aprendeu a desapegar, viu que a natureza está se incumbindo de tornar aquela planta autônoma. E ela enxerga que aqueles entes queridos que ela tem que ir nesse mesmo sentido, né? Então, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente faz isso, e durante as palestras em praças, espaços públicos, né, a gente faz isso, é muito interessante, muito legal ver que muitas pessoas acabam se sensibilizando a tal ponto que se emocionam. É fantástico ver uma pessoa abraçando uma árvore e chorar. Não é raro isso, né? Ela abraça realmente e passa uma energia muito grande, né? Existe um contato, né? Um contato que muitas delas não têm, né? Porque as pessoas hoje em dia vivem, né, em uma sociedade tão urbana, tão fechada, e que elas não olham mais para cima, olham para baixo e quando muito olham para frente. Mas quem olha para cima, né?
olha que tem uma árvore, olha que tem um ninho de passarinho. Poxa vida, né? E a gente, né, ao mesmo tempo, a gente busca tanto qualidade de vida, né? A gente busca se conectar, mas a gente não olha para cima. Então, uma das formas que eu consegui de pegar essas pessoas que estão lá, né, com a visão bastante restrita, fechadinha, falar, vamos plantar uma orquídea que você vai descobrir um monte de coisa, não vou precisar nem te falar nada. Se eu pego uma planta que estava morrendo dessa pessoa e faço com que ela perceba que ela se torna uma guardiã dessa orquídea em uma praça, ela automaticamente passa a se incomodar com aquele lixo que estava ali na calçada, ela passa a cuidar daquele espaço, ela se sente responsável pela árvore, né? E muito frequentemente ela vai com um saquinho de lixo e começa a catar sujeira. Então a gente forma assim centenas de guardiões pela cidade em cada mês. Em alguns meses de projeto já colocamos 1.400 orquídeas nas árvores, né? Todas salvas do lixo. Porque, de novo, né, o projeto Orquideia é um projeto para você resgatar orquídeas e unir pessoas.